ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA, alvo de diversos estudos, debates e até mesmo enredo de ficção científica. Mas afinal, o que é DNA? Aonde ele está em nossas vidas cotidianas? E estudá-lo é fundamental ou um risco nas nossas relações sociais? O meu nome é Daniel Oliver Franco e o tema de hoje é DNA, a molécula da vida. Para começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a história. O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher, em seus estudos com glóbulos brancos, onde descobriu um composto de natureza ácida rico em fósforo e nitrogênio, que era desconhecido até então. Ele o chamou de nucleína. Conforme os anos se passaram, os estudos continuaram e foram descobertos a sua forma a partir de 4 bases: o ATCG, a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Em 1890 foi descoberta uma nova base chamada uracila e o que seria chamado de ácido ribonucleico, o RNA. Entretanto, não se sabia ao certo sobre a função do DNA e nem do RNA até então. Foi em 1943 que o médico canadense Oswald Avery, junto com a sua equipe, fizeram a experiência de trocar o DNA de bactérias, notando as que não causavam doença passaram a causar. Foi somente entre 1947 e 1950, a biofísica britânica Rosalind Franklin trabalhou com imagens de difração dos raios X de DNA, cristalizados através dos estudos do fisiologista neozelandês Maurice Wilkins. Graças a esses trabalhos, em 1953, o biólogo americano James Watson e o físico inglês Francis Crick propuseram o modelo dupla hélice do DNA, o que é considerado uma das maiores descobertas do século XX. O DNA talvez seja hoje a molécula mais estudada do mundo. Pesquisadores ainda tentam desvendar os seus mistérios. Para que pudéssemos discutir com mais propriedade, foi feita uma pesquisa via formulário Google pelo meu Facebook, a fim de saber o pensamento popular sobre algumas questões do DNA. Nesta pesquisa, que foi realmente pequena, participaram 16 voluntários, sendo de idades variadas desde 19 até 67 anos e profissões distintas. Contamos com estudantes, enfermeiros, bancários, médicos, advogados e donos de casa, sendo desta forma um público bem variado. De forma geral, o imaginário popular conseguiu responder prontamente à pergunta do que é um DNA. Com pequenas variações, as respostas foram bem próximas ao conceito de ser um composto orgânico molecular com instruções genéticas. Entretanto, foi notável que as respostas sobre o que é e para que serve praticamente se completaram. A função atribuída em geral foi a de identificação, mais próxima ao conceito de DNA barcode. Mas também tivemos associação com as características de um ser, que na teoria seria o dogma central da genética molecular. Houve também uma menção às doenças e anomalias genéticas, onde o estudo do DNA ajudaria a prevenir. A herança genética é algo muito forte no conceito popular, quando se fala de DNA. Mas como seria essa herança de forma tão similar e até com trejeitos iguais? Ou que tal de uma forma mais mista? Na verdade, a herança genética pode ser muito mais complexa e invisível aos olhos. O fato é que, graças a essas pequenas variações genéticas, a chamada diversidade genética, é que a maior parte das espécies foram surgindo, dentro da teoria da seleção natural. O caso mais famoso em que isso foi evidenciado foi das mariposas na Inglaterra,
onde, como antigamente os troncos das árvores eram cheios de líquens, as mariposas mais escuras eram mais facilmente vistas pelos predadores. Portanto, havia um maior número de mariposas brancas, pois elas viviam mais e, portanto, reproduziam mais. Com o avanço da Revolução Industrial, os troncos das árvores foram ficando mais escuros, invertendo a seleção, ocorrendo o predomínio das mariposas escuras. Legal, legal tudo isso que você está falando. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? A genética está tão longe, o DNA então... Na verdade, a genética está muito próxima da nossa realidade. Cotidianamente vemos assuntos relacionados com as mutações gênicas ou solucionamos crimes graças ao DNA deixado na cena. E mesmo que não gostemos disso tudo, todo mundo sabe que DNA serve para uma coisa. Na verdade, há muito tempo que fazemos uso do DNA em nosso benefício, principalmente através da seleção artificial. O caso mais famoso é o do lobo, onde alguns tinham menos medo do homem e acabaram se aproximando, e desta forma, pouco a pouco, trocaram sua liberdade por comida garantida. E os homens ganharam um animal que garantia sua segurança e entre outros benefícios. E assim houve a domesticação dos cachorros, graças aos menores níveis de hormônios dos lobos. E estes foram sendo selecionados até a infinidade de raças que temos hoje em dia, dado que isso aconteceu há milhares de anos atrás. Tá, mas isso aconteceu uma vez. Na verdade, existe o caso das raposas domesticadas também, que por seleção acabaram ficando bem parecidas com algumas raças de cachorro. Só cachorro também, né? Bom, temos uma diversidade de animais que acabaram sendo domesticados. Apenas um que está em nosso convívio não foi: o gato. Esse foi o único que domesticou os humanos. Mas também só animal, né? Bom, se você for na feira, provavelmente tudo que estiver lá foi selecionado por nós em algum momento, a fim de comermos frutas e legumes e verduras maiores, mais bonitas e mais saborosas. Ou qual dessas bananas é mais atrativa? O estudo do DNA aparece diversas vezes em nossas vidas. Desde o colégio, somos confrontados com diversos conceitos e assuntos relacionados. Vemos essa molécula como parte fundamental da evolução, mas dificilmente tentamos entender a nível molecular como tudo funciona. Após estudar genética molecular, o que mais me marcou foi a complexidade do DNA, os mecanismos de reparo e regulação do genoma. Todo esse mecanismo de reparo do DNA, no primeiro caso a formação de um dímero de timina e no segundo uma base de uracilo na fita, são realmente incríveis e garante que o DNA passe de geração para outra ou de uma célula para outra na forma mais correta possível. E o sistema de regulação é fascinante, embora extremamente complexo. É incrível ver como o sistema todo é capaz de diferentes formas de regular a expressão gênica respondendo aos fatores externos. Entretanto, teve outra coisa que modificou completamente minha visão sobre o DNA, que era de certa forma quadrada. Foram os elementos transponíveis. Essa loucura toda que só uma molécula com a complexidade do DNA é capaz de fazer é realmente incrível. Senti enquanto estudava a quebra de vários paradigmas que acabamos aprendendo, por mostrar que mesmo a molécula que tem que ser completamente estável também pode ter variações, e que nada é tão definitivo quanto vemos. A natureza ainda reserva os seus mistérios. Na pesquisa realizada foi perguntado se as pessoas permitiriam que estudasse seu DNA e o porquê. Das 16 pessoas que responderam ao formulário, apenas uma disse depende. Todo o restante deixaria, por motivos que variaram desde predisposição à doença, a auxílio à pesquisa científica ou mera curiosidade. Desde o projeto Genoma Humano, que buscou identificar os genes da espécie, uma série de debates envolveram questões de estudo do DNA pela ciência, por conta de possíveis consequências. Imaginemos os seguintes casos: que existisse um banco genético onde todos os genes, ou grande parte, estivessem nele. Seria favorável se pudesse ajudar a prender suspeitos de crime, certo? Mas e se acabasse revelando um segredo familiar de adoção? Agora imaginemos outro caso: que seu plano de saúde tivesse acesso ao seu diagnóstico genético e que você tivesse predisposição a ter certas doenças. Como que isso seria lidado? Seria possível impedir o plano de saúde a ter esse acesso? Agora, muito tem se falado sobre a associação de determinados distúrbios de comportamento com o genoma. Imaginemos que uma pessoa com tendência genética para ser agressiva cometa um crime.
Esse crime é justificável? Por fim, imaginemos um último caso. Em seu patrão, na hora de sua contratação, tivesse acesso ao seu genoma, e você tivesse sido diagnosticado com tendência ao alcoolismo ou depressão. Seria justo ele ter acesso a esse tipo de conteúdo? Todas essas questões envolvem um debate ético sobre o uso da informação, porque ao mesmo tempo que essas hipóteses poderiam acontecer, temos o estudo do DNA ajudando nos casos de prevenção de doenças ligadas ao gene, criação de vacinas mais eficientes, na produção de alimentos, de certa forma, na compreensão de eventos, entre outros. Mas afinal, o que é ética? Segundo o filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir as 3 questões da vida, que são quero, posso, devo. Portanto, consideremos essas 3 questões: do que quero fazer com o estudo do DNA, o que posso fazer e o que devo fazer. Mas talvez tenhamos que esperar outros capítulos desta história, mas o debate sempre será válido.